Olá, tudo bem? Meu nome é Viviane Secato, eu sou neuropsicopedagoga, especialista em distúrbios e transtornos de aprendizagem. Eu quero falar com vocês hoje sobre um termo muito interessante que a gente tem escutado ultimamente, que é a neurodiversidade. O que é isso, em neurodiversidade? A gente usa esse termo para se referir a alguns indivíduos que aprendem de forma diferente. Que tipo de pessoas são essas? Vamos pensar aqui na minha área, né? As crianças, os adultos que têm déficit de atenção, por exemplo, têm dislexia, que têm síndrome de Ehlers. Eles são burros? Não, não são não, eles são muito inteligentes. Esses transtornos neurobiológicos, eles não afetam a inteligência, eles só afetam a maneira como esse indivíduo aprende as coisas e às vezes como eles agem no meio também. Então, por isso que hoje a gente fala nesse termo de neurodiversidade, porque esses indivíduos aprendem, mas eles precisam ser ensinados de uma outra maneira. Nas escolas, da maneira que a informação é passada para eles, eles não estão conseguindo captar. Então, a gente precisa diversificar a forma que é ensinado também. Vou tentar dar uns exemplos para vocês. Vamos pegar, por exemplo, as pessoas com déficit de atenção, o famoso TDAH. Essas pessoas são mais desatentas e às vezes mais hiperativas. Elas têm uma inquietude corporal, não param um minuto. Como que a gente faz para essa pessoa ficar sentada, por exemplo, vamos pensar em uma aula só, em uma hora. Como que ela vai ficar sentada uma hora se ela tem TDAH, se ela não consegue ficar parada? Se ela tem aquele formigamento que ela precisa se mexer? Fica muito difícil, por isso que ela não presta atenção e, consequentemente, acaba não aprendendo. Mas por que ela precisa ficar sentada, ouvindo essa aula, sentada o tempo todo? Porque a gente convencionou que é assim que deve ser feito. Mas será que a gente não podia repensar essa maneira? Hoje a gente acredita, e isso pode ser feito até aí na sua casa, já que na escola é um pouquinho difícil. Essas crianças não precisam ficar sentadas numa cadeira convencional. Dá uma bola de pilates, sabe aquelas bolas grandes que a gente usa em clínicas de pilates? Né? A gente também vê em academias, por exemplo, que a gente chama até em inglês de bouncing balls. Dá uma bola dessa em vez de uma cadeira para essa criança. Até os fisioterapeutas vão gostar dessa ideia, porque faz bem para a coluna. A criança vai poder ficar sentada naquela bola, né? Aquela bola ela pode ficar pulando o tempo todo ali e assistindo a aula ou tentando fazer uma lição, ouvindo você e dar uma explicação para ela. E ela não precisa ficar estática que nem um robô, por exemplo, tentando entender. Ela pode estar manipulando, ela pode estar indo para lá e para cá naquela bola. A bola é só um exemplo, um dos exemplos que a gente pode dar. Mas se a gente repensar em como essa criança pode ficar numa sala de aula ou em casa fazendo a sua lição, eu tenho certeza que a gente consegue melhores resultados. Eu tenho crianças, por exemplo, que o pai fala: como que eu vou ensinar história para o meu filho? Eu começo a ler o texto para ele e ele vai para o sofá e fica de ponta cabeça. Falei, tá bom, deixa ele de ponta cabeça e depois veja se ele entendeu o que você falou. Provavelmente ele vai captar mais a informação que você está passando para ele se ele estiver de ponta cabeça lá no sofá do que se você fizer com que ele fique sentado na sua frente prestando atenção, porque ele não vai conseguir ficar sentado estático olhando para você, tá bom? Bom, eu só queria dar algumas dicas, né, de neurodiversidade, do que a gente pode fazer na escola ou em casa. Pensa nisso que eu falei pra você. Ficou com dúvida? Manda dúvida pra mim aqui no Facebook, tá bom? Vou ficar esperando. Um abraço, tchau!